Olá, queridos irmãos. Mais uma vez eu quero vos cumprimentar no nome do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Eu não sei o que cada um está passando nesse momento que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te encorajar a olhar para Cristo, a olhar para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa vida. E Ele, como homem, Ele sabe o que nós sentimos. Ele, como Deus, Ele sabe o que nós sentimos, porque Ele se fez homem e Ele sabe o que quer dizer, o que significa passar por provações, o que significa passar por aflições. E ainda mais, inclusive, nós vemos ali na cruz o Senhor Jesus sofrendo a agonia do pecado, e nós vemos o sofrimento do Senhor Jesus. Então, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que nós passamos. E eu gosto muito de alguns salmos, eu gosto de todos os salmos, mas ele nos dá o conhecimento de alguns salmos que falam sobre confiança, confiar em Deus. E muitas das vezes, quando nós lemos salmos escritos por Davi, nós vemos a entrega que Davi tinha e nós vemos convite para que a gente faça conhecidas as nossas aflições diante de Deus, porque Ele cuida de nós. E tem vários salmos. E eu quero te desafiar a seguir para frente. Eu quero te desafiar neste momento para que continue olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe e sinta-se fortalecido no Senhor. E eu quero lembrar que as aflições não permanecem para sempre, é assim como uma tempestade, logo, logo passa. Então, sinta-se encorajado e fortalecido com essas palavras. Queridos irmãos, nesta ocasião, neste momento, nós queremos iniciar nosso tempo missionário, o seu tempo missionário, e esse tempo que nós falamos sobre a obra missionária e o nosso objetivo é olhar para as Escrituras, relembrar a ordem do Senhor, que fala sobre a importância de pregarmos a palavra aonde ainda não foi ouvida e, claro, pregando também aonde já foi ouvida, reforçando para que o Evangelho, apesar de ter sido ouvido, reforçar para que as pessoas fiquem sem desculpas. Então, seja bem-vindo ao seu tempo missionário. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos orar para iniciarmos nosso estudo. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade dada para falar sobre a Tua Palavra. E obrigado, Senhor, porque nós sabemos nós que a obra ainda não terminou e graças ao Senhor que tem levantado homens e mulheres para que falem, para que reforcem sobre a necessidade de ir pregar o Evangelho. E algumas pessoas têm estado ali na linha da frente pregando, deixando tudo para pregar a Tua Palavra. E nós queremos, mais uma vez, continuar orando para que o Senhor mande mais trabalhadores, porque a nossa realidade hoje continua aquela realidade que o Senhor Jesus viu quando olhou para a multidão e o Senhor disse que já estava na hora da colheita, porém não havia trabalhadores. Então, Senhor, por favor, nos ajude nesse momento, nos ajude a falarmos mais da Tua Palavra, não só falar, como também a respondermos com um sim para a obra missionária. Senhor, muito obrigado e abençoe esse nosso tempo. E eu quero orar para aqueles missionários que estão nesse momento nos países aonde o Evangelho ainda não foi pregado e que essas pessoas têm trabalhado arduamente para ver ali o Evangelho ganhando espaço. Senhor, os abençoe. Queremos lembrar também a igreja perseguida, que o Senhor abençoe nossos irmãos e abençoe a todos os missionários que estão nesse momento pregando a Tua Palavra. Quando falo de missionários, eu quero me lembrar também dos pastores também que estão nas igrejas locais, ali pastoreando o rebanho do Senhor.
Senhor, muito obrigado por esses homens, essas mulheres que têm estado ali pregando a Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Eu oro no nome de São Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos irmãos, vamos para hoje. Nós queremos falar sobre o nascimento. Nós queremos falar sobre o nascimento da igreja e o início ali da obra missionária a nível mundial. Então, vá comigo no livro de Atos capítulo 2, nós veremos alguns versículos. Nós veremos versículo 1 até o versículo 13, se assim Deus nos permitir. Então, no versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 1, e eu quero dizer que nós já demos a introdução desta carta, deste livro, já demos a introdução, já falamos quem é o autor, quem é o receptor, e nós falamos que Teófilo é a pessoa que recebe essa carta e Lucas sendo o escritor dessa carta, Lucas sendo o escritor desse livro e Teófilo sendo o receptor desse livro. E esse livro nasce numa curiosidade de Teófilo, queria saber mais o que aconteceu depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, se os discípulos teriam ido embora, se tudo teria parado e não tinha nenhuma esperança. E Lucas escreve respondendo, explicando tudo o que aconteceu, explicando o que os discípulos fizeram quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Então, no capítulo 1, Lucas começa a explicar, dando continuidade de onde o Senhor Jesus terminou, ordenando que os seus discípulos esperassem ali em Jerusalém e que não fossem embora, que não fossem para Galileia, mas que esperassem ali até a vinda do Espírito Santo. E os capacitaria e eles sairiam pregando, começando por Jerusalém, indo para a Judeia, para Samaria e então ali terminando pelos confins da terra. E no versículo 1 do capítulo 2, nós vemos o cumprimento. Aqui nasce a igreja de forma oficial. Eu sempre tenho dito que aqui oficializa-se a igreja e ali começa a obra missionária que vai alcançando os povos não alcançados. No versículo 1 diz o seguinte: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Lembra da promessa? A promessa do Senhor Jesus era que os seus discípulos esperassem em Jerusalém, que não fossem embora, que não fossem para Galileia, mas que sim esperassem ali. Assim que viesse o Espírito Santo, os capacitaria. Nós temos alguma promessa quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. E o versículo 5 diz o seguinte: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, Lucas está recapitulando o que o Senhor Jesus falou, segundo as pesquisas que ele fez, e lembra que o objetivo é informar para o Teófilo o que aconteceu. Então Lucas está nos dizendo que o Senhor Jesus havia deixado uma ordem que os seus discípulos esperassem ali em Jerusalém, e então se cumpriria a promessa feita por ele, que é a descida do Espírito Santo. Eles seriam revestidos pelo Espírito Santo, e então eles seriam capazes de cumprir a ordem. Lembra que o objetivo aqui da espera pelo Espírito Santo é eles serem capacitados pelo poder do Espírito Santo e assim eles saírem pregar o Evangelho. E no versículo 1 do capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. E outra coisa, as Escrituras falam sobre o Pentecoste, que no dia que o Espírito Santo apareceu foi na festa de Pentecostes, ou festa das semanas. O que é Pentecoste? Só para a gente recapitular, Pentecoste
como todos, eu creio que você também sabe, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E lembrar que quando o Senhor Jesus foi morto, foi no dia da Páscoa, até que as mulheres não poderiam embalsamar o corpo porque já era a semana da Páscoa. E esse trabalho não era feito na época de Páscoa. E eles esperaram até o primeiro dia. Quando foram para o primeiro dia, elas se surpreenderam quando viram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E na festa de Pentecoste, a festa havia chegado. Lembra, quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, havia feito 40 dias. O Senhor Jesus ficou na terra durante 40 dias, depois que ele ressuscitou. E quando ele foi assunto ao céu, faltavam 10 dias para a festa de Pentecoste. E chegado esses dias, que foram 10 dias de espera, chegado esses dias, como a Bíblia diz, chegou completamente. Então, todos eles estavam unânimes em um lugar, estavam unidos, estavam ali, todos eles estavam reunidos para essa grande festa de Pentecoste. E lembrar que havia festa que sempre reunia o povo judeu. Nós estamos falando da Páscoa, estamos falando da festa das semanas, que é o Pentecoste, estamos falando da festa das cabanas. E essas festas exigiam, quando nós lemos Êxodo 34, se não me engano, essas festas exigiam que os judeus, por onde eles estivessem, não importa se eles estivessem a 1000 quilômetros de Jerusalém, eles terão que voltar para a observação dessas festas. Então, por isso que quando tinha essas festas, o povo se encontrava. Era um tempo, creio eu, que era um tempo também de matar saudades. Imagina ficar um certo tempo sem ver aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, sem ver familiares. E essas festas reuniam, para além de oferecer oferta para o Senhor Deus, ela também tinha esse objetivo de reunir o povo judeu. E estavam todos ali. E essa festa de Pentecoste, lembrar que era a festa que ofereciam as primícias da colheita. Então, os primeiros frutos da colheita eram oferecidos ao Senhor. Então, lembrar que o Senhor Jesus, ele foi oferecido, ele foi a primeira colheita que foi oferecida ao Senhor, e também ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, para nunca morrer mais. Então, para nunca morrer, essa é a explicação, para nunca morrer. E no versículo 2, nos diz que, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então imagina a multidão sentada, e do nada se ouve um vento, um trovão. Eu não consigo imaginar, mas essa é a explicação que o Lucas nos dá do que aconteceu. Creio que também ele não tinha muitas palavras para explicar, para se fazer entendido. O que ele conseguiu nos informar foi isso, de que foi um vento, ouviu-se um vento como rajada, e uma rajada de um vento impetuoso, e o que aconteceu? Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não sei se você já teve essa experiência, talvez, para quem já viu furacão, já viu ventos fortes estando na praia. Alguém já presenciou ciclone? Talvez esse seja o efeito que se fez sentir ali. É o que Lucas nos faz entender aqui. E o que aconteceu? Esse vento encheu toda a casa que estava ali. Encheu toda a casa, encheu todo lugar, e todas as pessoas ali presenciaram. Então, eu creio que seja um momento ali de preocupação, um momento de desespero, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Porém, ali estava o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Eu não sei se houve alguém naquele momento que se lembrou das Escrituras, talvez ou não, talvez sim, talvez não, mas estava ali se cumprindo
as Escrituras. E o versículo 3 diz que e lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo e pousou sobre cada um deles. A explicação que Lucas nos dá é essa. Veio um vento impetuoso e ali, versículo 3 diz que apareceram línguas divididas. Língua dividida como de fogo. E imagina as faíscas. Quando eu leio essa passagem, eu imagino faíscas. Você já esteve numa fogueira. E quando a fogueira chega o momento em que a lenha queima e há aquele momento de fogo se espalhando, eu fico imaginando esse cenário. E não sei se queimava, não posso dizer. Não sei se essas línguas queimavam, porque a Bíblia não fala, com certeza não. Mas essa imagem que todos viram ali. Então, essa língua pousou em cada um que estava naquele lugar. Então, eu não sei qual foi a sensação de ver essas faíscas caindo sobre nós, porque nós estamos acostumados, quando estamos numa fogueira, as faíscas saindo dali do fogo, a nossa intenção é fugir, é fugir. Eu não sei se os discípulos fugiram, com certeza não, porque quando essas faíscas, essas línguas divididas, foi pousando em cada um, e eles descobriram que não queimavam. Pode acontecer o mesmo cenário de lá de Moisés, vendo o sarça ardente e aproximando-se viu que não queimava. E talvez seja a mesma experiência. E no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Então, há consequências. O resultado desse pouso de línguas divididas foi ali a fala de novos idiomas. E nós vemos ali que antes de ele falar em línguas, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E ali o resultado, a manifestação foi a fala de novos idiomas. Realmente, todos sabem que esse texto tem sido interpretado de várias maneiras. Nós sabemos que a verdade é única e por causa da nossa limitação, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa natureza pecaminosa, e nós muitas das vezes falamos o que a Bíblia não fala. E, mais uma vez, eu creio que lá no céu teremos um momento de talvez de tirar dúvidas. Talvez perguntemos para Deus, Senhor, quando o Senhor deu essa capacidade de Lucas escrever, quando ele fala sobre a fala de novos idiomas, que era isso? Será que eram idiomas verdadeiros? Talvez essa seja a sua pergunta, né? E eu creio que lá nós teremos a certeza, mas hoje eu tenho a certeza de que eram línguas faladas, como veremos mais para frente. Versículo 4, eu vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então nós vemos o cumprimento, aqui nós vemos o cumprimento de Joel. Joel fala também sobre o estar cheio do Espírito Santo. E o Senhor Jesus fala para seus discípulos que eles precisavam esperar em Jerusalém e ali eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E então aqui se cumpre, todos são cheios do Espírito Santo e como resultados todos foram capacitados em falar novos idiomas. A promessa era essa, receber o Espírito Santo e esse Espírito Santo terá influência, grande influência na vida dos apóstolos. E por isso que hoje em dia há uma contenda sobre qual o tema que se daria a este livro. Seria o Atos dos Apóstolos ou então Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos ou Atos de Deus na vida dos apóstolos, porque afinal de contas não foram os apóstolos que realizaram esses atos, mas sim o Espírito Santo na vida deles. Por isso que hoje há essa contenda sobre o tema desse livro. Então, ali se cumpria a promessa do Senhor Jesus. Fiquem em Jerusalém, esperem pelo poder do Espírito Santo. Então, vocês serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, 8. E ali estava se cumprindo a ordem do Senhor. E versículo 5,
e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, olha, quando desce o Espírito Santo e pousa sobre a vida de todos, e ali começa a falar idioma, o assunto, a notícia se espalhou. E quando a notícia se espalha, todos querem ver o que está acontecendo. E quando todos se aglomeram naquele lugar, eles conseguem ver que, olha, eles estão falando em novos idiomas. A Bíblia diz que cada um conseguia ouvir os apóstolos falando em seu próprio idioma. Não o idioma dos apóstolos, mas sim daqueles que vinham assistir, daqueles que chegavam perto para ouvir, daqueles que falavam outros idiomas, eram capazes de ouvir estes homens, essas mulheres, falando no idioma daqueles povos. É algo surpreendente, porque eles não precisaram ir para a escola, como nós vemos aqui, eles não precisaram ir para a escola para aprender esse idioma, não simplesmente, mas pelo poder do Espírito Santo, eles conseguiram falar, eles foram capacitados para falar. E lembra que quando o Senhor Jesus deixa essa ordem, olha, não saiam de Jerusalém, esperem por aqui, até a descida do Espírito Santo, nós vemos que essa ordem, ela tinha como finalidade a pregação do Evangelho. Depois que os apóstolos fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles seriam testemunha. O Senhor Jesus disse que seriam testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o objetivo de estar cheio do Espírito Santo é para testemunhar o Evangelho de Cristo. O objetivo de novos idiomas também estava dentro desse pacote, dentro dessa promessa de pregação do Evangelho. Lembra que nós dissemos que sem o poder do Espírito Santo nós não temos nenhuma capacidade para pregar o Evangelho. Então, os apóstolos foram capacitados pelo poder do Espírito Santo e foram capacitados com os idiomas que eles sairiam e testemunhariam o Evangelho. Então, idiomas, as línguas que ali foram recebidas foi para testemunhar. Eu tenho dito que quando nós recebemos o Espírito Santo, o objetivo é testemunhar. Não tem outro objetivo. Nosso objetivo é esse, de sairmos pregar o Evangelho. Se Deus, Ele nos capacita, Ele não nos capacita para a gente ficarmos sentados, Ele não nos capacita para isso, Ele nos capacita para que a gente saia pregando o Evangelho. E aqui estavam as ferramentas. Eles receberam o Espírito Santo, receberam idiomas, o que estava faltando? Pelo visto, nada. Eles estavam prontos para sair para pregar. Eles estavam capacitados, eles estavam revestidos da capacitação que o Senhor Jesus falou, que eles receberiam. Então, não havia ali não havia desculpas para eles não pregar o Evangelho. Assim acontece para o nosso dia. O que é que nos falta para pregar o Evangelho? Se eu te perguntasse, o que é que te falta hoje para você pregar o Evangelho? Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. O que é que te impede? O que é que impede você de pregar o Evangelho, talvez, na sua escola? O que é que te impede de pregar o Evangelho na sua Jerusalém? O que é que te impede de pregar o Evangelho para seus familiares? O que é que te impede de pregar o Evangelho? Na verdade, a resposta seria nada, nada. Talvez alguém ouse dizer, estou com vergonha. Mas vergonha ou então medo, isso não é de Deus? Não é de Deus. Alguém pode dizer, mas quem de Deus não tem vergonha? Quem de Deus não tem medo? Medo de testemunhar o Evangelho? Paulo disse que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar vidas dos judeus, gentios. Paulo não se envergonhava e nós não precisamos nos envergonhar. E Deus nos convida a pregarmos o Evangelho. Dando continuidade, versículo 7, a Bíblia diz que e todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos estes que falam? O versículo 7 nos mostra a admiração
das pessoas que vieram ver aquele cenário, que vieram ver que foram ver aquele acontecimento e dizer, olha para eles, não são judeus, por que eles estão falando assim? Na Bíblia tem um histórico que nos fala que os galileus, que nos fazem entender que os galileus, eles tinham um problema no aprendizado da língua e eles tinham um problema na pronúncia das sílabas. Por isso que Pedro, quando tentou negar o Senhor Jesus, os judeus ali de Jerusalém, eles viram que, na verdade, ele era galileu, porque a fala dele o pronunciava, o condenava, porque ele era da Galileia. Então, pode acontecer, talvez, você falar o mesmo idioma, mas nós conseguimos ver hoje quem é do Brasil, quem é de Moçambique, apesar de que fala o mesmo idioma, você consegue me ouvir, o meu sotaque com certeza não é brasileiro, é moçambicano, e quem é de Moçambique talvez consiga dizer de onde eu sou, só por falar. Então, os galileus estavam ali reunidos no Pentecostes, as pessoas notaram que, olha pessoas que têm dificuldade no aprendizado da língua, principalmente na pronúncia das sílabas e na dicção também, eles estão falando novos idiomas, estão falando com proficiência, estão falando com muita fluência. Eles são proficientes nesses idiomas que eles estão falando. Como? A pergunta era, como pode ser isto? Como? Como pode ser isso? Então, todos não entendiam. Então, o milagre que aconteceu foi ver os galileus falando novos idiomas. E talvez naquela época isso era algo que não tinha bom som. Era algo pejorativo. Ouvir-se que um galileu já fala outro idioma. E era novidade. Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. E com certeza ali eles sairiam pregando o Evangelho. E versículo 8 diz o seguinte: como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Eu estou usando a minha Bíblia é King James, e eles perguntam, como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Como? Alguém tem que explicar. Lembra que eu disse que há uma contenda se realmente esses idiomas eram entendíveis ou não? Aqui nos fala que eram entendíveis, porque o versículo 8 diz como. Como que eles falam em idioma que nós nascemos? Línguas nativas. Como que nós conseguimos ouvir isso? Alguém tem que explicar. Como? Né? Ficaram ali admirados. Como? E versículo 9 diz assim, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, continuando, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus prosélitos e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. Essas pessoas, partos, médios e elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, alguns têm falado que talvez sejam judeus que foram levados na ocasião lembra do exílio, as 10 tribos que foram levadas para a Síria, talvez sejam essa descendência dessas pessoas que foram para lá e, com certeza, por tempo que eles ficaram lá, acabaram falando a língua daquele povo e voltando ver os apóstolos falando até aqueles idiomas daquela região da Mesopotâmia. Eles falavam esses idiomas. E outros, a Bíblia nos fala que pessoas da Judeia, a própria Judeia, que era uma província romana, e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, essa região que mais tarde nós vemos ali Paulo atuando nessa região da Ásia Menor. A Frígia, a Panfilha, essas regiões nós vemos ali também Paulo atuando como missionário. O Egito, não sei qual era o idioma que era falado no Egito, mas os apóstolos falavam esses idiomas. E as partes da Líbia, que é a África, junto a Cirene, lembra do José, que era da Cirene, que ali
se não me engano, ele pediu o corpo do Senhor Jesus para sepultar, e ele, junto com Nicodemos, trabalharam para sepultar o corpo do Senhor Jesus. E estrangeiros de Roma. Roma é onde Paulo mais tarde ficou preso. Judeus e prosélitos. Judeus, prosélitos eram pessoas convertidas ao judaísmo, e cretenses. Creta, aquela ilha que Paulo falou para Tito, que cuidasse das igrejas ali, da liderança. E estrangeiros de Roma, cretenses e árabes. Mais uma vez, lembrar, árabes, todos ouvimos falar em nosso próprio idioma as obras maravilhosas. Todos ouvimos em nosso próprio idioma as obras maravilhosas de Deus. Então, eles foram capacitados para falar idiomas, e o objetivo era anunciar as obras maravilhosas de Deus. Então, essa capacitação tinha um objetivo. O objetivo era falar a palavra, era falar as maravilhas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? Então, alguém tinha que explicar. Alguém tinha que explicar, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Alguém precisava levantar e explicar o que estava acontecendo. E, claro, mais tarde Pedro levanta e explica o que estava acontecendo. Mas antes de ele levantar, ninguém estava entendendo. Parece que todo mundo estava bêbado, todo mundo tinha bebido, e alguém precisava explicar. Alguém precisava. E outros, versículo 13, por não entender nada, eles foram ousados a dizerem que eles estavam bêbados mesmo. E outros, zombando, diziam: esses homens estão cheios de vinho novo. Então, outros, por não entenderem, eles foram ousados a dizer: olha, eles estão bêbados, eles tomaram algumas. Porém, não era essa a verdade. Não era essa a verdade. Então, nós vemos ali que a igreja nasce de forma oficial, porque o Senhor Jesus já havia falado que ele estava formando uma igreja, e o inferno não prevaleceria contra a sua igreja, e ele diz que Pedro e os apóstolos seriam ali os alicerces, eles colocariam os alicerces da igreja, e nós vemos aqui a oficialização da igreja e ali o começo da obra missionária a nível mundial. Então, irmãos, quando Deus capacitou esses apóstolos, esses crentes, o objetivo foi pregar o evangelho. E nós vemos ali que todas as pessoas que chegavam ali ouviam os apóstolos falando em seu próprio idioma, como eles dizem, no idioma que nós nascemos. Então, isso foi algo que ninguém conseguia explicar. E nós queremos aplicar essa verdade para a nossa vida, dizer que, olha, hoje eu estou lendo as Escrituras, eu leio em português, e tem pessoas ao redor do mundo que não podem ler essas Escrituras, porque eles ainda não conhecem as Escrituras. Então nós precisamos falar essas verdades, essas maravilhas de Deus. Todos os povos precisam ouvir nos seus próprios idiomas as verdades maravilhosas de Deus, assim como aconteceu no Pentecoste. O nosso objetivo é esse, que todas as pessoas ao redor do mundo ouçam as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E para isso, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo a irmos nesses lugares e pregarmos o Evangelho. Então, quero te desafiar, você que fala talvez quantos idiomas. Se você pensar bem, para que Deus te deu esses idiomas? Se você meditar, o que você acha? Por que Deus te deu esses idiomas? Você que tem essa capacidade de aprender novos idiomas, por que Deus te deu essa capacidade? Por que Deus te deu? E nós queremos que hoje, isso não se repetiu mais, aprender idiomas, ser cheio do Espírito Santo e começar a falar em línguas, isso aos poucos foi desaparecendo na época do Novo Testamento. É ao ponto que quando nós vemos o carcereiro, vemos a Lídia se convertendo, nós não vemos mais a falar de novos idiomas. Mas Deus, ele nos capacita a irmos nesses lugares e aprendemos novos idiomas e começamos assim a pregar o Evangelho. O nosso objetivo, claro, alguns têm dito, olha, alguns têm dito que não tem algo errado, né?
com o uso de tradutores. O missionário chega lá no campo e ele não quer aprender a língua e usa o tradutor. Funciona. Porém, quando nós lemos as Escrituras, o objetivo do nosso Deus é ver todos os povos clamando na língua deles, chamando Deus de Pai, mas na língua deles, chamando Deus de amigo, mas na língua deles, dizendo amém na língua deles, ouvindo as verdades bíblicas que nós ouvimos na língua deles, assim como essas pessoas que estavam ali conseguiam ouvir o que os apóstolos falavam, as maravilhas de Deus, como nós vemos aqui, na língua deles. É maravilhoso quando nós ouvimos as verdades bíblicas no nosso próprio idioma. Então, querido irmão, eu quero te desafiar a ajudar as pessoas a ouvir as verdades bíblicas na língua deles. Aí você pode me perguntar, mas como que eu faço isso? Claro, aprendendo a língua e, assim, traduzindo para que essas pessoas vejam e ouçam as maravilhas de Deus na língua deles. Então, que Deus nos abençoe. E, mais uma vez, nós vemos nesse capítulo 2 que ali começa a igreja e essa igreja nasce capacitada para a pregação do Evangelho. E nós hoje estamos sem desculpas. Assim como os apóstolos ficaram sem desculpas, nós também ficamos sem desculpas porque já fomos capacitados. O que nos falta agora é sairmos para a rua e pregar o Evangelho. É sairmos para os povos, pregarmos o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Queridos irmãos, a igreja foi capacitada e agora estamos sem desculpas. Que Deus te abençoe e que esse tempo missionário sirva de encorajamento, sirva de incentivo, sirva de despertamento para vermos o que nós temos de ferramentas que Deus nos deu para pregarmos o Evangelho. Que Deus te abençoe.